Graças a Deus, irmãos, é uma honra, é uma satisfação estar mais uma vez aqui reunido no canal Jailson MTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Muito bem, e sem perder de tempo, irmãos, para as escrituras, eu quero ler aqui 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e até o versículo 6 de 1 Coríntios. Depois vamos no livro do Apocalipse, capítulo 1 e versículo 4, e depois vamos para o capítulo 4 e o versículo 5 do livro do Apocalipse. Mas primeiro, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Eu quero pedir perdão aos irmãos, que eu estou meio gripado, né? Meio gripado mesmo, eu quase não gravava vídeo. Mas para não deixar o canal sem vídeo, também os irmãos, né, que necessitam dessas coisas, eu vou gravar esse vídeo aqui, tá bom, meus queridos? Vamos orando por mim aí para Deus, para eu me dar minha saúde melhor, tá bom? Muito bem. Diz aqui o apóstolo Paulo, que é o primeiro mensageiro da era. E por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso foi 2 Coríntios, capítulo 3, versos 4 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim: João e as 7 igrejas que estão na Ásia escreve: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e o que era e o que há de vir, e dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora, capítulo 4, versículo 5 do Apocalipse. E do trono saiu relâmpago e trovões e vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Então, irmão, baseado nessas escrituras, eu quero falar algo aqui simples. Eu quero falar sobre a Bíblia e os 7 mensageiros. Esse é o nosso tema da nossa humilde palestra de hoje. A Bíblia e os 7 mensageiros. Aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, pregado no dia 28 de junho de 63, parágrafo 121, o profeta diz: ele é o tema principal da Bíblia inteira. Se você lê a Bíblia e não vê a Cristo em cada versículo dela, volte e leia novamente. Vê? Se você não consegue ver a Cristo em cada versículo da Bíblia, então leia novamente, porque você falhou em ver algo. Então, muita gente, irmão, lê as Escrituras, mas não consegue ver Cristo. Vê a segunda pessoa da Trindade, vê a terceira, mas não consegue ver a Cristo. Mas por quê? Mas é um homem que lê Bíblia, são homens teólogos. A Bíblia é Cristo, e Cristo é a palavra. Quando você lê, no princípio, criou Deus, ali estava Cristo, vê? Disse até o amém, em Apocalipse. Cada palavra testifica de Jesus Cristo. Tá vendo? Cada palavra testifica de Jesus Cristo. Aqui no parágrafo 129 da mensagem Cristo, mistério revelado, o profeta diz: ele é o tema principal da Bíblia. Ele estava nos profetas. Veja o que é que o irmão Brana diz. Ele que é em Cristo, estava nos profetas. Ele estava nos Salmos. Ele estava na história da Bíblia. A Bíblia é um livro profético. É um livro histórico. É um livro de amor. É um livro de cântico. É um livro de vida. Ali dentro você encontra a Cristo.
Ele estava nos profetas, e ele estava nos salmos, e ele estava na história, e ele também na Bíblia é a coisa que há de vir desse modo. Ele era antes e muito depois. O que isso faz dele, então, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui no parágrafo 131 da mensagem Cristo, o Messias revelado, o profeta diz: Ele é a coisa, ele era os profetas, ele estava neles, ele estava nos salmos, ele estava na história, ele é as coisas que há de vir, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 3:8, se você o estiver anotando, ele deveria ser, então, ele deveria ser no princípio. Isso é o que ele é, e nós o cremos. Não cremos? A congregação diz amém. Então, se ele é isso, ele deveria ser o tema principal da nossa fala, do nosso pensar, do nosso cantar, do nosso caminho. Ele deveria ser o tema principal da nossa vida. Se ele é o tema principal da Bíblia, e a Bíblia está em nós, então ele deveria ser o tema principal de tudo que nós fizemos ou pensamos. Deveria ser Cristo. Está correto? Aí está. Então, baseado nesses parágrafos, irmão, e nesses textos da Bíblia, eu queria falar sobre isso. A Bíblia e os 7 mensageiros. Irmão, deixa eu começar falando isso aqui, que isso aqui é muito importante. No decorrer do tempo, né, que nós temos aqui mensagem no nosso país, eu aceitei essa mensagem em 1998, quando eu aceitei a mensagem profética do 7º anjo, a mensagem do precursor. Mas aqui no nosso estado, a mensagem chegou lá no final dos anos 80 para os anos 90. E no decorrer da nossa mensagem aqui no nosso país, irmão, surgiu muitos dogmas e credo entre a mensagem. Irmão, agora a mensagem em si, a mensagem que foi entregue pelo profeta, o irmão Branham recebeu do 7º anjo celestial essa mensagem, certo? Ele recebeu essa mensagem do 7º anjo celestial e ele entregou uma mensagem pura. A mensagem em si, ela é pura, ela é limpa, ela é cristalina, é como um rio de vidro semelhante a cristal. Mas os homens, irmão, que confessam em crer na mensagem, em crer no profeta, que começou a contaminar as coisas. Contaminar, trazer credos e dogma. Então, no decorrer dos tempos, irmão, de mensagem aqui no nosso país, eu digo aqui no Brasil, mas é no mundo todo, irmão, o que surgiu de dogmas e de credo dentro da mensagem não é brincadeira. Eu acho que um dos primeiros credos e dogma dentro da mensagem foi sobre a ressurreição isolada do irmão Branham. A ressurreição isolada do irmão Branham. Que o irmão Branham tem de ressuscitar para revelar muita gente na mensagem, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, está esperando o profeta de Deus, o irmão Branham, ressuscitar. Agora, essa doutrina, irmão, da ressurreição isolada, ou a pré-ressurreição, é uma doutrina antiga. Ela surgiu entre os mormons e os adventistas. E alguns pregadores da mensagem tomou isso para si. Aí mudou o nome de pré-ressurreição para ressurreição isolada. Aí também, depois surgiu a doutrina do aperto play. Depois surgiu o dogma do profeta, de outro profeta no lugar do irmão Branham. E vem surgindo dogmas e credo dentro da mensagem. Dentro da mensagem. 2017, aqui no Brasil, surgiu outro dogma. Que os selos apenas foi revelado, mas não foi aberto. E hoje tem muita gente que crê nisso. Agora tem outro dogma, mano, que eu digo que é o pior de todos. É o pior de todos, dogma. É o pior. Eu queria ler uma escritura aqui na primeira carta de Paulo a Tito,
capítulo 1, versículo 15 e 16, onde Paulo diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é pura para os contaminados. Olha aí, os contaminados, aqueles que trouxeram dogma e credo para dentro da mensagem. Todas as coisas são puras para os puros, quer dizer, aqueles que ficam com a mensagem pura, sem dogma, sem credo. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é pura para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, o que tem de gente na mensagem, irmão, contaminado com o dogma da ressurreição isolada, com o dogma do aperto play, com o dogma de José Brana ser o profeta, com o dogma de fulano ser outro profeta, de Cicrano. E vem outros dogmas, por exemplo, vem os milenistas, os aliancistas, os preteristas, são sistemas, são dogmas que contaminou os homens. Agora hoje eu quero falar de um dogma, irmão, que é o pior de todos, que os teólogos chamam de sola bríblia. Os teólogos chamam de sola bríblia, mas isso é uma farsa. É uma farsa. Isso é uma falácia. Só a Bíblia. Mas por trás tem o sistema da teologia. Mas alguns pastores da mensagem, irmão, adquiriu isso, né? Essa semana eu vi um pregador aqui na minha região falando que esse negócio, que o irmão Brana ressuscitasse, ele ia ter vergonha de ver os pregadores com a Bíblia fechada e lendo as suas mensagens. Porque ele disse que foi um costume que inventaram. Agora que você puxar, irmão, a filha desse pregador, quando esse pregador começou a pregar aqui no nosso estado, ele pregava lendo as mensagens. Para que ele fazia isso, irmão? Para conquistar o povo. Para chamar o povo para si. É tão tal que ele está falando essas coisas aí. Depois que ele conquistou, já que o povo da mensagem não lê Bíblia, o povo preguiçoso não lê Bíblia, não lê mensagem, então esses pregadores de Araque, esses pastores contaminados, por isso que o irmão Brana disse que a confusão quem faz são os líderes. Ele que traz a confusão, mas também o povo tem culpa, porque o povo não lê Bíblia, não lê mensagem. Então aí eles trouxeram esse dogma lá do sistema denominacional e colocou aqui dentro do sistema da denominação da mensagem. Só a Bíblia. É só a Bíblia. Não, a mensagem não. É só a Bíblia. Mas isso é uma falsa. Isso é uma hipocrisia. Isso é para enganar o povo. Isso é para tirar... Agora o eleito, irmão, não se desvia disso, não. O eleito não se desvia. O eleito não consegue ser enganado por isso. Por isso que Jesus disse... Deixa eu ler aqui Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus 24, 24. Olha o que Jesus disse. Ó. Mateus capítulo 24, versos 24 do Evangelho de Mateus. Olha o que ele disse. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganaria até os eleitos. Mas a gente sabe que os eleitos não podem ser enganados. Por quê? Que os eleitos não podem ser enganados? Porque os eleitos é a palavra. É por isso que eles não conseguem ser enganados. Mas os que não são a palavra... Perdão, irmão, perdão, um pouco gripado, mas para quem não é a palavra é enganado. E eles ficam enganando aí, dizem, não, para que ler mensagem é só a Bíblia, mas isso é uma falácia. Isso é um engano, isso é para enganar o povo. Isso é para dominar o povo, irmão. Aí, eles dizem que é só a Bíblia, só a Bíblia. E por que que Deus levantou o profeta? Hein? Olha o que é que a Bíblia diz aqui no livro de Amós. A gente sabe, irmão, que depois de Moisés, a Bíblia já começou a ser escrita no tempo de Moisés. É? Quando Jesus veio, já tinha a Torá.
Mas para que Jesus veio? Que já tinha a Bíblia ali. Olha aqui Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo, os seus servos, os profetas. Mas não já tinha a Bíblia? E para que diz que ele revela seu segredo aos servos, os profetas? Mas a Bíblia não já tinha? Para que os profetas, irmão? E para que os mensageiros? Para que Deus levantou Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e William Branham? Para quê? Aí fica, não é só a Bíblia, é só a Bíblia. Irmão, tudo isso é uma falácia, tudo isso é uma mentira, tudo isso é um engano. Por detrás disso tem, irmão, tem pastor da mensagem. Tem pastor da mensagem, irmão, que estão estudando teologia, irmão. Isso é uma vergonha. Pastores da mensagem que estão entrando em seminário e estão estudando teologia e estão ainda incentivando o seu povo a fazer isso. É só a Bíblia. Aí tem um que se está se destacando aí, dizendo que ele é o pregador mais ortodoxo que tem na mensagem. Isso também é uma mentira, isso é uma falácia. Como é que ele diz que ele é o pastor mais ortodoxo da mensagem, negando Apocalipse 10:7? Dizendo que o irmão Brana só é Apocalipse 3:14, mas nega Apocalipse 10:7. E o irmão Brana vem e diz, na mensagem, Senhores, esse é o tempo 210, que tanto Apocalipse 3:14 e Apocalipse 10:7 é a mesma pessoa. Então isso aí é um engano. E o povo não lê mensagem, não lê Bíblia, e fica aí enganado por esses pregadores que só quer dominar o povo. Eles querem trazer o povo para si. Eles estão preparando o povo para a grande tribulação, irmão. Eles estão preparando o povo para a grande tribulação. Então, olha o que o profeta diz aqui na mensagem Apocalipse 5, capítulo, segunda parte. Apocalipse 5, segunda parte, 194 ao 195, ele diz assim. Ele está explicando Apocalipse capítulo, deixa eu ver aqui, deixa eu ler novamente. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículos 4, diz assim: João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e o que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E do trono saiu relâmpago e trovões e vozes, diante do trono ardentes 7 lâmpadas de fogo, os que são os 7 espíritos de Deus. Agora eu faço uma pergunta. Quem são esses 7 espíritos de Deus? Quem são? Porque Paulo disse em Efésios capítulo 4 que Deus é um só espírito. Mas quando chega em Apocalipse são 7 espíritos. Olha o que é que o profeta diz aqui na mensagem Apocalipse 5, segunda parte, pregada em 1960 e 61. Parágrafo 194, 195, ele diz assim: o que são esses 7 espíritos? É uma pergunta que ele faz. O que são esses 7 espíritos? Qual espíritos? Qual os 7 espíritos, irmão? Que está em Apocalipse 1:4 e Apocalipse 4:5. O que são esses 7 espíritos? Estes 7 mensageiros, São Columba, Irineu, John Wesley, Martim Lutero e assim por diante. Vê os 7 espíritos, os quais são os 7 homens, 7 anjos, que são 7 mensagens. Então esses 7 espíritos, irmão, que está diante do trono de Deus, como João disse no capítulo 1, verso 4 de Apocalipse, são os mensageiros que Deus enviou. Aí eu te pergunto, para que Deus enviou esses mensageiros, irmão, que já tem a Bíblia? Só a Bíblia, como diz os teólogos. E para que Deus enviou esses mensageiros, irmão, durante 2000 anos? Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia é só letra. E muitos estão com a Bíblia na mão aí.
Mas um crê na Trindade, outro crê em 4, outro crê que Maria é intercessora, outro crê nisso, outro crê naquilo. Então, esses mensageiros vêm para fazer o quê? Dar vida, vivificar a letra. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito, a mensagem dos mensageiros que Deus enviou durante as eras. Os profetas que ele enviou no Antigo Testamento foi para vivificar a letra da Bíblia. Trazer a revelação para o povo. Mas só quem recebe é o eleito, irmão. O que são esses 7 espíritos? Esses sete mensageiros? A São Columba, Irineu, João Wesley, Martim Lutero e assim por diante. Veja, os 7 espíritos, os quais são 7 homens, 7 anjos, que são os 7 mensageiros, 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 chifres, 7 igrejas. Veja, 7, existe 5, 7. Este é a perfeição. 5 é graça. A graça de Deus para as suas 7 eras da igreja. Seus 7 homens mensageiros. Seus 7 Espíritos de Deus. 7 planos selados da redenção. Estamos nele. Bem agora. Os 7 chifres significam as 7 eras. Então, irmão, você veja que esses 7 mensageiros, esses 7 homens que Deus enviou, eles faziam parte dentro do plano da redenção. E quem não aceita esse plano está fora, irmão. Então, esses mensageiros vieram para mostrar para cada eleito de cada era o plano que Deus tinha naquela era. E quando chega o 7º anjo, irmão, essa escritura aqui é a escritura mais conhecida pelos pregadores da mensagem, mas ela é pouco entendida. Ela é muito conhecida, mas é pouco entendida. Olha aqui, ó, Apocalipse 10, 7. Olha o que aqui a Bíblia diz. Muitos pastores da mensagem conhecem isso. Mas será que entende isso? Será que tem a revelação disso? Olha aqui, ó. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então você veja que Paulo, ele falou muito sobre o mistério de Deus, mas Paulo apenas profetizou. Mas era no 7º anjo, irmão, que esse mistério, e o irmão Breno disse que esse mistério é a vinda, mensagem a brecha entre as 0 e selo para o 41 e 42. Ele disse que o mistério é a vinda, e isso se cumpriria com o 7º anjo. Ele disse que quando isso acontecesse, o 7º anjo estava na terra no tempo da vinda. Então quem cumpre o mistério de Deus, irmão, quem cumpre a vinda, a segunda vinda, quando ela acontece, quem cumpre isso é o 7º anjo. Mas esses pregadores que ficam aí, dizendo, é só a Bíblia. Que só a Bíblia é nada, irmão. Isso é um engano satânico para enganar o povo. Mas o eleito não é enganado. Porque o eleito é a palavra de Deus manifestada para o dia. Ele não é enganado por esses pastores que nós temos aqui no nosso estado, fora do nosso estado, em outros estados e até fora do Brasil. Lobos devoradores. Que só pensa no dinheiro do povo. Acha que só porque agora é pastor é o super-homem. É o bambambam da história. O profeta chega a fazer uma declaração, irmão, que quando um pastor ele perde uma ovelha, o seu ministério é reprovado. Irmão, o que tem de pastor reprovado nessa mensagem não é brincadeira. Deixa eu repetir mais uma vez, o irmão Brana disse isso na mensagem, o bom pastor de ovelha. Ele disse que o pastor que perde uma ovelha, o seu ministério é reprovado. Irmão, o que tem de pastor reprovado nessa mensagem não é brincadeira não, tá sim. Ele pode ter 1000 membros, mas que ele perdeu um, irmão. Para Deus,
o seu ministério é reprovado. É por isso que eles não crescem no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, irmão. E os que acompanham eles vão para o mesmo canto. É por isso que Jesus disse: um cego, perdão, irmão, um cego guia no outro, os dois caem num buraco. E a maioria desses pastores estão preparando o povo para a grande tribulação, ensinando. Eu vou usar aqui uma expressão que o pastor Osmar usou muito quando estava vivo. E eu vou usar e vou dizer o nome, disse o nome dele aqui. Quem falou isso foi o pastor Osmar, e é verdade. Estão pregando uma terceira puxada pirata. Essa terceira puxada que estão pregando muitos pregadores aí aqui no Brasil é pirata, é falsa. Negando a ressurreição. Eles dizem: não, mas a vinda aconteceu, mas a ressurreição ainda vai acontecer. Isso é falso. Porque o irmão Brando diz que quando a vinda acontece, a ressurreição acontece automaticamente. Isso é uma abertura da palavra mentirosa. Na realidade, eles não estão pregando a abertura da palavra, eles estão pregando a fechadura da palavra, disse o meu amigo e o pastor Joelis Garcia. Eles estão pregando a fechadura da palavra. Mas só porque são pastores acham que estão no último degrau. Meu Deus. Mas são reprovados para Deus porque estão pegando as suas ovelhas. E as que têm estão levando para a grande tribulação. Então isso aqui, irmão, aqui está. Os 7 mensageiros, a Bíblia sem os mensageiros da era, a Bíblia é pela letra. Por isso que Paulo, deixa eu repetir mais uma vez aqui, 2 Coríntios, eu quero repetir mais uma vez, capítulo 3, versos 4 ao 6. Veja o que é que Paulo diz. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E como é que o Espírito vivifica? Enviando os seus profetas e os seus mensageiros para trazer vida às Escrituras. E esses 7 homens que Deus levantou durante 2000 anos foi para fazer esse trabalho, trazer vida às Escrituras. O que são esses 7 espíritos? Esses sete mensageiros? São Colomba, Irineu, John Wesley, Martin Lutero e assim por diante. Veja, os 7 espíritos, o que são os 7 homens, 7 anjos, que são 7 mensagens. E através da mensagem desses mensageiros, que Deus levantou durante 2000 anos, durante as eras da igreja, de Éfeso até a Odisseia, foi para vivificar as escrituras do dia. Através da mensagem desses mensageiros, irmão, nós podemos ver qual é as escrituras que está se cumprindo. Irmão, tem gente da mensagem, tem pregador da mensagem, que fica com essa conversa de sola Bíblia, vai ler um texto das Escrituras, ainda está dizendo que isso vai se cumprir lá para frente. Mas a mensagem, ela que te diz aonde essa Escritura vai se cumprir, irmão. É a mensagem do dia. É a mensagem do 7º anjo, é a mensagem da hora que te diz aonde se cumpre essa Escritura. Mas por eles não crerem na Bíblia, não crerem na mensagem, agora estão crendo em teologia, eles estão pegando tudo e jogando lá para frente, só lá para frente, só lá para frente. Aí você diz: mas irmão Jailson, o senhor é um preterista? Não, eu creio que já tem coisa para acontecer. Mas a mensagem do 7º anjo, ela te aponta essa escritura que ela está se cumprindo hoje ou vai se cumprir amanhã. Ela que diz. Irmão, faz 2000 anos que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito. Será que depois desse tempo todinho não está se cumprindo ainda? Tudo ainda vai se cumprir lá para frente? Mas é a mensagem do 7º anjo que te aponta aonde está se cumprindo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos proteja. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas estou aqui para ajudar você. Aquele que precisa de ajuda, aquele que necessita de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te ajude. Você que ainda não é inscrito no nosso canal,
se inscreva no nosso canal, Jailson HMTV. Não se esqueça de dar o like, sempre dê o like e aperte o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Todas quartas e domingo, nós sempre estamos colocando vídeo novo aqui no canal, tá bom? E você, irmão, que já é inscrito no canal Jailson HMTV, compartilhe, divulgue nossos vídeos, os nossos conteúdos para os irmãos, tá bom? Que o nosso propósito aqui, eu não quero, irmão, a única coisa que eu peço do povo que me escuta é que ore por mim. Ore por mim e divulgue os meus vídeos para as pessoas. Eu não peço mais nada, nem dinheiro, nem peço ninguém que saia da sua igreja, não. Eu estou aqui para lhe ajudar, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço. Se Deus permitir, quarta-feira, nós estamos de volta aqui no canal Jailson HMTV. Shalom, meus irmãos. Shalom e Deus abençoe cada um de vocês.